pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre as larguras de canais aí da sua rede wireless. Então, basicamente, o que a gente vai estudar hoje? A gente vai analisar como que funciona a rede sem fio e como que aumentar a largura do canal aí pode afetar positivamente ou negativamente no desempenho da sua rede, tá certo? Pessoal, mas antes de a gente iniciar aqui no nosso conteúdo, eu peço que vocês venham na descrição desse vídeo e cliquem no link do canal Hardware Redes Brasil, nosso parceiro, né, o canal do Professor Alfredo, um canal que aborda bastante assunto aí na área de telecomunicação, né, na área de informática de forma geral e que vai agregar bastante aí, com certeza no seu conhecimento, tá certo? Pessoal, mas voltando para o assunto aqui do nosso vídeo, a gente vai abordar, né, como eu informei, a largura do canal, como que a gente pode configurar sua rede sem fio utilizando uma largura que entrega uma maior velocidade. E esse vídeo ele vai estar dividido basicamente em duas partes. Eu vou ter a primeira parte conceitual, onde eu vou apresentar aqui na tela como que funciona nessa questão de largura de rede sem fio do canal, né, da wireless. E no final a gente vai fazer uma prática. Eu vou acessar aqui um roteador teste que eu tenho e realizar algumas alterações e mostrar para vocês como que minha rede vai se comportar de acordo aí com cada largura, tá certo? Então a gente vai fazer uma prática aqui que é bem interessante, tá certo? Vamos lá para o nosso conteúdo, pessoal. Vejam só, pessoal. Uma das funcionalidades, né, eu adicionei aqui dos roteadores, praticamente qualquer roteador wireless em relação à rede sem fio, é aumentar aqui, ó, ou diminuir a largura do canal wireless. Imagine o seguinte, pessoal, imagine que o canal ele é uma rodovia, né, entre o seu roteador e um celular, por exemplo. E quanto mais larga essa rodovia, maior é a vazão de carros, né, maior a quantidade de carros que eu consigo passar no mesmo intervalo de tempo. Então, em relação ao canal wireless, a gente pode fazer aí um comparativo bem interessante entre esse exemplo da rodovia. Quanto mais largo o seu canal, maior a capacidade que o seu roteador tem de entregar dados ao dispositivo na rede sem fio. Seja um celular, um notebook, uma Smart TV, enfim, né, o dispositivo que vai conectar via Wi-Fi. E quanto maior a largura desse canal, você consegue também colocar ali mais equipamentos, digamos assim, na sua rede sem sofrer tanto com a sobrecarga do link da conexão, tá certo? Temos que lembrar o seguinte, pessoal, quando você aumenta a largura de canal, você também pode aumentar o nível de interferência, porque sua rede ela vai ocupar mais espaço ali no espectro 2.4 ou 5 GHz, tendo aí a possibilidade de compartilhar frequências com redes vizinhas, tá certo? Então vejam só, a gente tem, pessoal, basicamente 4 larguras de banda aí disponíveis para os nossos roteadores convencionais. Na verdade, para o roteador convencional a gente vai ter 3, né? Que é 20 MHz, a largura padrão, em praticamente qualquer roteador que você encontrar, a largura 40 MHz, também é uma largura de banda convencional, porém o roteador ele tem que ter no mínimo aí, o padrão 802.11n, ou modo N, né? Temos a largura de 80 MHz, que só vai estar disponível aí em roteadores dual band, que tem a frequência 5 GHz ou 5.8, como o pessoal conhece, né? E temos a largura de 160 MHz, que essa daqui já não é tão convencional. Ela está disponível aí já no Wi-Fi 6 ou 6E, né? Uma tecnologia bastante recente, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre ela, tá ok? Então a gente vai encontrar basicamente em qualquer roteador essas 3 primeiras larguras aqui, ó. Lembrando que 80 MHz só vai estar disponível, né, em roteadores dual band, ou seja, que tem 2.4 e 5.8 ou 5 GHz, tá ok? E como que funciona, pessoal, essas larguras? Vejam só, essa primeira aqui, ó. A partir do momento que você tem seu roteador, sua rede Wi-Fi com a largura de 20 MHz, você tem por padrão aí na rede 2.4 uma velocidade, né, um link de comunicação entre o celular e o roteador, por exemplo, de no máximo 72 megabits por segundo, né, quando a gente soma aí download, upload, RX e TX. Então, a partir do momento que você configura sua rede sem fio com largura de 20 MHz, você vai ter aí uma velocidade máxima total de transmissão de 72 megabits por segundo, tá certo? A partir do momento que você configura sua rede em 40 MHz, o que você fez? Você duplicou a largura do canal. Então, consequentemente, você vai praticamente aqui, ó, duplicar a velocidade de transmissão. Você passa de 72 megabits por segundo para 150 megabits por segundo. Então, a velocidade de comunicação aí entre seu roteador e o celular, né, o exemplo que eu estou sempre utilizando, vai pular de 72 megabits por segundo para 150 megabits por segundo. Lembrando que isso é dividido entre download e upload, tá certo? Sempre dividido entre download e upload, que é receber e enviar.
E quando a gente vai aqui para a rede 5 GHz, pessoal, a gente tem a largura de 80 MHz, onde a gente consegue um link aí de 433 megabits por segundo, tá certo? Isso não quer dizer que o seu celular, por exemplo, vai conseguir fazer download a 433 megabits por segundo, porém você vai ter um aumento bem relevante aí na sua conexão, tá certo? Lembrando, pessoal, mais uma vez que quanto mais você aumenta a largura do seu canal na rede sem fio, você pode estar aumentando também o nível de interferência. Então, muitas vezes isso não pode ser muito benéfico para você. Pode ser que você cause um problema na sua conexão achando que está resolvendo aí alguma questão de velocidade, tá certo? Na sua conexão sem fio. Pessoal, entendido como que funciona então a largura de canal, né? Nas redes wireless, a gente vai fazer agora na prática algumas alterações aqui no meu roteador. Eu vou apresentar para vocês como que a rede vai se comportar, tá certo? Vejam só. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é conectar aqui uma rede sem fio. Então eu vou conectar aqui, ó. Eu estou conectado nesse momento, né, na rede 5 GHz. Eu vou conectar aqui na minha rede teste 2.4. Lembrando que esse roteador ele não está conectado, não tem link de internet nele, é só um roteador teste, tá certo? Então eu acabei de conectar aqui, ó. E o que eu vou fazer? Eu conectei na rede 2.4, ele está informando aqui que está sem internet, mas a gente vai só testar a largura de banda, a largura do canal, e a gente vai acessar o roteador. Vejam só, eu já estava com o roteador aberto, tá ok? Eu vou aqui na aba, né, 2.4 GHz, onde eu tenho as configurações da minha rede, e vou aqui nas configurações avançadas. Vejam o seguinte, ó, a largura do canal aqui, ó, ele está a 20 MHz, ou seja, na rede 2.4 estou com a menor largura de canal possível padrão. Quando a gente vai aqui analisar as configurações da minha rede, ó, vejam só, abrir configurações de rede, alterar configurações do adaptador e pronto, eu tenho aqui minhas placas de rede aqui, né? Quando eu dou 2 cliques na minha conexão atual, eu tenho que o meu link, né, a comunicação entre meu notebook aqui e o roteador está em torno de 72.2 megabits por segundo, ou seja, a velocidade que os dois equipamentos estão conversando, né, entre si. E, como eu mostrei para vocês lá no roteador, estou com largura de 20 MHz. Vamos mudar essa largura para 40 para a gente testar. Vejam só, eu vou lá no roteador, vou alterar aqui para 40 MHz e vou aplicar. O que eu acabei de fazer, pessoal? Eu peguei a largura de canal que era 20 MHz e eu dupliquei para 40 MHz. Lembrando que a velocidade anterior, né, a taxa de transmissão entre meu roteador e o computador era de 72.2 megabits por segundo. Vou reiniciar aqui o roteador e vamos aguardar, né, ele reiniciar para poder aplicar as configurações, e na sequência eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês como que vai se comportar a minha rede. Vamos ver se aquela velocidade que antes era 72 megabits por segundo, se ela vai se alterar, tá certo? Vamos só aguardar o roteador reiniciar e a gente já verifica como que ficou. Pronto, pessoal, o roteador ele já reiniciou. Veja que eu estou aqui com as configurações salvas, né? A largura do canal aqui 40 MHz, e a gente vai analisar agora como que se comportou a minha conexão. Então a gente vai mais uma vez aqui no gerenciamento de rede, né? Alterar as configurações do adaptador, e eu tenho aqui minha rede sem fio, a placa de rede conectada, né? Na rede sem fio 2.4. Vou dar 2 cliques e vejam agora, pessoal, que minha comunicação entre o notebook e o roteador, a velocidade de comunicação, na verdade, ela aumentou de 72.2 megabits por segundo para 150 megabits por segundo, ou seja, eu dupliquei minha velocidade, né? A taxa, digamos, a taxa de transmissão entre o roteador e o notebook. Isso porque eu aumentei a largura do canal, né, de comunicação entre esses dois dispositivos, tá certo? Pessoal, na rede 2.4 a gente tem apenas essas duas opções de largura de banda, 40 e 20 MHz, né? Para a gente poder usar a largura de 80, como eu informei, né, 80 MHz, é necessário que você tenha um roteador aí dual band, ou seja, um roteador que suporte a frequência 2.4 e 5 GHz ou 5.8 GHz, como é conhecido. Porque a largura de 80 MHz só é possível na rede de frequência mais alta, 5 GHz, tá ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui e vou conectar agora na rede sem fio aqui, ó, 5 GHz. A rede do mesmo roteador, porém na frequência 5.8 ou 5 GHz aí, como é conhecido, tá certo? Vamos aguardar conectar. Ele já conectou aqui. Vamos lá no meu navegador e vamos ver aqui na rede 5 GHz aqui como que estão as configurações.
configurações avançadas. Vejam que minha rede na frequência 5 GHz está com uma largura de canal em 20 MHz, ou seja, também está com a largura mínima. Vamos analisar aqui na placa de rede como que está se comportando aqui em relação à taxa. Pronto, ó, vejam só, eu estou na rede 5 GHz, né? E a largura de canal de 20 MHz está propiciando aqui para os meus equipamentos uma taxa de transmissão de 86.7 megabits por segundo, ou seja, a velocidade que os equipamentos estão se comunicando. A gente vai lá no roteador agora e vai alterar a largura de banda aqui de 20, eu tenho 20, 40 e 80, né? Eu vou botar aqui em 40 para a gente testar como que vai ficar a velocidade. Eu vou aplicar, acabei de aplicar, né? E vou rebotar, vou reiniciar aqui o meu roteador. Vamos aguardar mais uma vez ele reiniciar e a gente já volta para ver como que ficou a taxa de transmissão, a velocidade entre os equipamentos. Lembrando que a gente estava com a rede 5 GHz em 20 MHz, né, a largura do canal, e estava com a velocidade máxima de 86, aproximadamente 86 megabits por segundo, tá certo? Só um minuto que a gente já testa como que ficou após o roteador reiniciar. Pronto, pessoal, meu roteador acabou de reiniciar. Vejam que eu estou com a configuração salva agora, né, a largura em 40 MHz, e a gente vai verificar como que minha rede se comportou. Vou dar 2 cliques aqui na rede. E pronto, vejam que agora a minha taxa, né, minha velocidade de transmissão entre o roteador e o notebook passou de 86 megabits por segundo para 200 megabits por segundo. Então mais do que dobrou, né, por conta das portadoras aí, da tecnologia utilizada pelos 5 GHz. Então veja que eu praticamente, né, além de dobrar a velocidade aí, a gente consegue duplicar a largura do canal, então consegue ter uma taxa de transferência bem maior. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no roteador agora e vai configurar na largura de canal máxima da rede 5 GHz, ou seja, em 80. Vamos lá aqui no roteador, vou configurar aqui em 80 MHz e vou salvar, né, vou aplicar, vou reiniciar, né, como padrão aqui, como pede o equipamento. Após o reinício do roteador, já vou apresentar para vocês como que vai ficar a nossa velocidade, né, entre a taxa de transmissão entre o roteador e o notebook, tá certo? Pronto, pessoal, nosso roteador já reiniciou, estamos aqui com a largura de 80 MHz, né? E vamos lá na nossa placa de rede e ver como que está a nossa velocidade, né? Nossa taxa de transmissão. Vou dar 2 cliques aqui. E pronto, nesse momento eu já estou operando aí, em velocidade máxima, né, entre meu roteador e o notebook, né, numa taxa de 433 megabits por segundo. Então, pessoal, a largura de canal, essa funcionalidade do seu roteador, ela existe justamente para isso, para você poder aumentar a vazão de dados entre os equipamentos na rede, ou seja, aumentar a velocidade e a capacidade de transmissão, tá certo? Mais uma vez eu levanto aqui o cuidado para que vocês não aumentem também o nível de interferência na sua rede, ou seja, quanto mais você aumenta a largura de canal, você pode sim estar aumentando a velocidade de transmissão na sua rede, porém você também pode estar aumentando o nível de interferência entre os equipamentos, tá certo? Pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestões, é só deixar aí nos comentários que a gente vai verificar o mais rápido possível, tá certo? Pessoal, não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda bastante aí no crescimento do nosso canal, né, da nossa rede de conhecimento, e faz com que a gente traga cada vez mais conteúdos relacionados ao tema telecomunicações, tá certo? Até a próxima!